Uma linda e verdejante vida a você, uma linda e maravilhosa vida. Para quem não me conhece, eu sou Munhoz. Eu sou numerólogo, metafísico, benzedor, runemal e cartomante. Como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tema de cinema e também falando de espiritualidade. Né? A gente vai juntar temas espirituais em algumas obras do cinema ou então obras de literatura. Geralmente, eu não gosto de pegar filmes ou literaturas que falam de temas diretamente do espiritual. Por exemplo, eu não vou ficar falando de Matrix. Matrix, todo mundo acaba falando de Matrix, falando sobre a análise do escolhido, falando sobre como a jornada do Neo é uma jornada que se conecta lá com o escolhido, sendo ele Buda, sendo ele Jesus. Não. Eu gosto de pegar filme que o pessoal geralmente não analisa. Então, hoje, como o título já diz, a gente vai falar de karma, vai falar de dharma e vai falar de Megamente. Megamente é uma obra muito maravilhosa e ela traz esse conceito muito legal de dharma e de karma muito muito explícito, apesar de não ser o próprio dessa obra, né? A gente, por exemplo, se vai assistir Soul, fala sobre vida, fala sobre morte, né? Fala sobre o que acontece entre vida e morte. Você vai assistir A Vida é uma Festa, a mesma coisa. Então, você espera esse tipo de ensinamento ali, mas Megamente. Se você não assistiu Megamente, a história do Megamente é o seguinte: você tem o super vilão, e esse super vilão é muito inteligente e ele tenta dominar uma cidade, né? Como todo bom super vilão que se preza, ele tem o seu arqui-inimigo, o Metro Man. E com base nas interações desses dois, a gente tem uma luta que acaba virando algo bastante cotidiano. Se você assistiu Megamente, eu espero que você assista. Se você não assistiu, você vê que o pessoal de Metro City está tão acostumado com as fugas do Megamente e as lutas dele que praticamente ficou uma coisa muito comum. Mas a gente vai começar um pouco antes disso. Então, primeiro, antes de eu falar sobre o filme Megamente, eu queria falar um pouquinho sobre Dharma e Karma. Existe uma visão estranha aqui no Ocidente que se diz o seguinte: Karma é uma coisa negativa, é a reação negativa às suas ações. E Dharma é a ação positiva, ou seja, você faz uma ação e recebe algo positivo. Isso é mentira. Isso é um erro muito forte de tradução, uma coisa que acaba se perpetuando em muitos grupos de conhecimento de mistérios modernos. Karma é karma, dharma é dharma. O karma, ele simplesmente é neutro. Ele não é bom, ele não é mal, ele é simplesmente consequência. Então, a consequência a consequência de eu fazer uma ação me gera um karma de reação. Existe uma filosofia dentro do hinduísmo, né, principalmente trazido por Sri Krishna, que é a ação que não gera karma, né? A ação que não gera karma, que é uma ação correta, que ela é embasada em algo transcendental. E esse algo transcendental, ele não gera karma. Ele é por si só a consequência da ação, sem que haja uma corrente que se ligue a tudo isso. Então esse é um ponto bastante interessante, mas eu não vou falar disso hoje não, tá? O que eu vou falar para vocês é aquela que a gente conhece no dia a dia. Faz uma ação, tem uma reação. Se você tem uma ação positiva, você tem uma consequência positiva. Se você faz uma ação equivocada, você tem uma reação equivocada. Basicamente é isso. E por que isso é importante? Para a gente poder entender o que é o Dharma. Dharma é traduzido para nós como destino. É basicamente o caminho que a gente segue. Então todos nós temos um Dharma. E esse Dharma, ele é o nosso caminho. E se a gente segue por esse caminho, todas as coisas da nossa vida, elas fluem
muito positivamente. Existem aqueles que têm, obviamente, um Dharma negativo, ou seja, um Dharma mais desafiador, que faz com que esses bens da vida eles aconteçam de uma maneira um tanto confusa, um tanto quanto difícil, um tanto quanto restrito, tá bom? Então o Dharma é o caminho que a gente toma pela vida, do qual no início da nossa existência na Terra a gente tem esse caminho e a gente segue esse caminho até o final da vida. Se vocês preferirem, o Dharma ele pode ser chamado de destino ou de plano encarnatório, tá bom? Então, basicamente é isso. E aí a gente volta para o Megamente, porque essa parte é importante. No início do filme, a gente tem a mesma história semelhante à do Superman. Você tem o planeta sendo destruído e uma cápsula para onde que o bebê vai ser transportado para um outro planeta, no caso, a Terra. Tem os pais lá do Megamente dizendo que ele está destinado à grandeza. Prestem bastante atenção nisso. Ele está destinado à grandeza e a fazer obras grandiosas. E manda ir para a Terra. E esse é o ponto importante, porque o Dharma do Megamente é ser alguém grandioso, é alguém que vai fazer grandes obras, é alguém que vai ter um reconhecimento e vai ser contribuição. É o que o pai dele determina para isso quando ele manda ele lá, tá? Esse que é o Dharma dele. No meio do caminho, outro planeta explode e a nave do Metro Man esbarra na nave do colide na do Megamente, e o Megamente ele sai fora totalmente da rota. A ação do Metro Man de interferir no caminho do Megamente, ele cria um karma com o Megamente nesse ponto. E mais na frente a gente vai ver a resolução desse karma. Ele acaba caindo no sistema penitenciário. E o Metro Man ele acaba caindo numa casa onde ele tem todas as condições financeiras de crescimento. E aí eles vão frequentar depois a mesma escola. Ele acaba sofrendo muito bullying. E ele vai para o caminho do crime. E aí ele começa a utilizar aquilo que está no Dharma dele. Ele está destinado à grandeza. Então ele sempre teve uma busca, e a gente pode ver isso bem no filme, a gente sempre teve uma busca de reconhecimento, uma busca por criar coisas cada vez maiores, mais extravagantes e planos de dominação. E o que é o plano de dominação? Senão o plano de grandeza do Dharma dele estava na sombra. Então essa sombra da grandeza dele ele aparece na forma da dominação. Ele está acompanhando o Dharma dele de uma maneira equivocada, mas está acompanhando o Dharma. E, obviamente, você tem a ação e você tem a reação. Cada ação que ele faz negativa, o Metro Man vai lá e captura ele. Cada vez que ele cria um plano de dominação, ele é rechaçado. Sendo, e essa parte importante, que se vocês observarem o desenho, ele sempre deixa brechas no plano dele, do qual ele acaba se perdendo disso. Até a própria repórter fala sobre que é muito óbvio que todos os planos dele sempre tem uma pitadinha de algo que é para o próprio Megamente ser pego. Isso está explícito no filme. Ele acaba vencendo o Metro Man, né? Eu vou cortar e unir alguns pedaços porque o Metro Man permite. E daí ele fica sem um propósito, que ele tinha um antagonista e esse antagonista ele venceu. E aí ele faz o que ele quer da cidade e daí a pouco ele já está insatisfeito disso. E por que ele está insatisfeito disso? Porque esse não é o propósito dele. Ele não está vivenciando o propósito dele. Ele satisfez
condições do desejo dele, e o desejo dele era volátil. Ele poderia invadir outra cidade, ele poderia conquistar o mundo? Poderia, mas ele não queria. Porque aquilo, internamente, ia contra o Dharma dele. E que ele sabia que era alguma coisa para ser grandioso. Daí ele se disfarça, ele começa a ter uma atração pela repórter, que é um outro ponto kármico dele, porque ele sempre raptava ela, então ele estava sempre em contato com ela e acabou desenvolvendo uma afetividade por ela. Enquanto isso, ele planejou criar o seu próprio algoz, injetando um superpoder em alguma pessoa, e essa pessoa acaba desenvolvendo. E ele acaba ensinando para essa pessoa como seria um herói. Só que como era para ele ser o herói, então na verdade o que ele estava criando era a sua antítese, o seu anti-herói. Então o karma de fazer algo sombrio, ou seja, de criar alguém para que seja o oposto a ele, só que de uma maneira equivocada, gerou um herói equivocado, que na verdade não era um herói, era um destruidor e conquistador, o espelho das ações do Megamente. Então observa que esse desenho ele é todo baseado no karma. Enquanto isso, ele vai trabalhar no Dharma dele. Chegando no final, a gente tem uma cena maravilhosa, né? Pular vários pontos, em que uma das cenas, antes dessa cena maravilhosa, é que ele reencontra com o Meteor Man. O Meteor Man fala que não quer, ele quer seguir a carreira de música, que aquilo ali não é o que ele desejava, e que o que ele acreditava no Megamente. Ou seja, ele está reparando neste momento o erro que ele cometeu lá atrás. O erro quando ele fez a sua nave bater na do Megamente e ser jogada para fora. E colocou o Megamente numa situação de prisão. Então, nesse momento, o que ele faz? Ele resgata o aspecto sombrio do Megamente e põe ele diretamente na parte do seu Dharma. Então ele para de caminhar pelo caminho sombrio do seu Dharma, ou seja, ele vivenciando o que era o Dharma, só que de uma forma equivocada, e passa a viver de uma forma mais plena. E aí sim tem a cena maravilhosa que eu gosto muito. Esse filme tem uma trilha sonora magnífica, né? Porque eu gosto de rock não, mas ele tem uma trilha sonora muito boa, que é a cena em que ele surge no meio de luzes, lasers, fumaça, tocando Welcome to the Jungle do Guns N' Roses e falando a respeito dele ser um super vilão, enquanto o outro é somente um vilão. E aí ele começa o seu processo de redenção. Ele já vinha planejando isso, tanto que ele não estava tão certo a respeito disso, porque quando ele resgata a repórter, ele fala que pelo menos ela confiava nele e que ele não tinha muita certeza. E obviamente tem uma luta, ele derrota o vilão e tudo mais, e ele é aclamado herói de Meteor City. E o Meteor Man, olhando aquilo, fala assim: isso mesmo, vai garoto. E vai embora. Ou seja, naquele momento, ele realizou o Dharma dele, que era a grandiosidade, o auxílio e também a ser contribuição para todo mundo. Observe, isso é uma coisa muito importante. O Dharma, que é o caminho pelo qual a gente percorre, ele é sempre o mesmo. A gente não muda de Dharma. Quanto mais a gente percorre esse Dharma, sendo uma afirmação para ele, mais as coisas se alinham e fluem para nós. Esse finalzinho da luta final entre o Megamente e eu esqueci o nome do vilão que ele criou, o vilão que ele criou, que era o espelho negro do próprio Megamente, e do qual ele rejeitou profundamente por conta de se ver naquela situação, mostra o quão as coisas se alinham quando nós vivenciamos o Dharma. As coisas se alinharam de tal maneira em que o improvável
para que ele pudesse vencer o vilão, aconteceu. E aí ele simplesmente começa a colher os benefícios de seguir o seu caminho pessoal. Isso tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Totalmente. Isso tem algum a ver com alguma lição religiosa? Não. Ele não tem nada a ver com nenhum ícone religioso, e não tem nada a ver com nenhum santo ou figura de Martin. Ele simplesmente mostra uma pessoa que teve um desvio no seu Dharma, causado por uma força externa, o que talvez seja também parte do seu Dharma, que no futuro existe uma reação a isso, ou seja, o Mentor Man colheu um karma a respeito disso, de também ficar completamente deslocado, porque o Dharma do Mentor Man não era ser aquele, era o Dharma do Megamente, e ele estava farto disso. Então existe um ditado hindu que diz o seguinte: não queira o Dharma do outro, por mais benéfico por mais ruim que o seu seja, e que o outro seja benéfico, porque você não sabe o que o outro tem que fazer para sustentar ele. Então, basicamente, essa é a lição do Megamente, falando a respeito de Dharma, de Karma, e como se vivencia isto e as coisas fluem para nós. Maravilha? Espero que tenham gostado. Eu vou analisar outros filmes também dentro dessa ótica espiritual. Não vou pegar filme que seja comum, que normalmente os meus colegas espiritualistas analisam, porque esses aí são fáceis. Eu pegar obras assim que sejam mais complicadas. Beijo no coração, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like aqui. Entra no nosso canal se você não for inscrito. Compartilha para outras pessoas. E caso você precise de uma orientação no seu Dharma, acesse o link aqui embaixo e vão fazer seu mapa numerológico ou uma abertura de baralho cigano ou de runas. Fique com os deuses e que o Jin lhe abençoe.